Meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, hoje é domingo, né? Já 7 e pouquinho da noite. E eu avisei as pessoas que eu ia postar uma mensagem no Facebook e eu não sei o que aconteceu, eu não sei mexer muito com isso. E eu quis pôr no modo avião para quando as pessoas ligar não aparecer no celular, e eu acho que eu fiz alguma coisa errada, não sei. E aí apagou tudo, eu não sei se eu perdi muitos contatos. Aí eu entrei, fiz uma nova senha, entrei no Facebook antigo meu. Aí fiquei triste, falei, poxa vida, não vou conseguir, né, fazer a mensagem ao vivo, né, mas eu vou gravar ela hoje e vou tentar procurar ajuda, né, de alguém para poder postar ela amanhã, hoje mesmo, se eu conseguir, né, mas que fique essa mensagem gravada. Eu vou colocar aquilo que está no meu coração, e a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu creio que ela vai poder edificar a vida de vocês assim que a gente puder colocar esse vídeo, né? O tema da mensagem de hoje é sobre o filho pródigo, né? Então todo mundo já ouviu falar da história do filho pródigo, né? E eu quero pedir graça, bênção e luz, essa é a minha oração, para que o Senhor nos acompanhe. E eu tinha preparado, né, uma música aqui, tinha preparado, e nós vamos cantar, né? As leis da vida, do evangelho, é quem não tem tudo para dar, tenta dar tudo que tem. Então, se a gente não tem condições de fazer do jeito que a gente gostaria, nós vamos fazer do jeito que dá, né? Eu tive um problema com o aparelho, mas eu vou deixar essa mensagem gravada, né? Então, para quem estiver me ouvindo, é a mensagem de domingo, né? Hoje estou um pouco perdido nas datas aí, 16, 17, 18 de janeiro, aí não sei, a gente sabe, mas é o domingo, tá? E vamos cantar uma música sertaneja bonita que fala a respeito desse tema do filho pródigo, para iniciar, né? Na verdade, era para a gente estar se reunindo na casa de um casal, né, que eu tenho ido todo domingo, mas a Patrícia, né, que está acolhendo a gente, ela não passou bem, ela ficou com dor de cabeça, e então eu vou fazer sozinho, né? Falei, não, eu vou gravar em casa, né? Jesus pregava no barco, pregava na casa. Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente, né? E o reino dos céus está dentro em vós, então Deus está aqui comigo. Então eu creio que pelo menos alguma pessoa vai poder assistir isso. Então vamos fazer a música do filho pródigo, uma música sertaneja que eu conhecia desde criança, mas a gente não se prende à literalidade da música, né? A música, ela não carrega a literalidade que nós vamos ler no texto, mas o espírito da música é o mesmo, tá bom? Vamos lá. Eu tinha bom gado de corte, eu tinha bom gado leiteiro, eu tinha um cavalo baio e um abundante celeiro. Eu era muito respeitado, eu fui campeão de rodeio, e por todas as redondezas queriam ouvir meus conselhos. Por causa de um par de olhos azuis claros como o luar, ai, ai, ai. Eu disse, meu pai foi embora, eu vou procurar. Sem ela eu não posso ficar. Andei lado a lado com a morte, por este mundo a vagar. Eu que era amigo da sorte, fui companheiro no azar. Então me tornei vagabundo, a dor e a fome chegou, comi maltrapilhos imundo, o pão que o diabo amassou. Depois de muitas andanças, encontrei-me com ela no bar. Ai, ai, ai.
sorrindo e bebendo com outros naquele lugar. Decidi que eu ia voltar. Ao longo caminho da volta, a vergonha e a solidão, sem saber se seria bem-vindo por meus pais e também meus irmãos. Ao longo avistei minha casa, bateu forte o meu coração. O pranto escorreu em meu rosto, molhando a poeira do chão. Meu pai, com seus braços abertos, disse: meu filho voltou. Ai, ai, ai. 3 dias, 3 noites de festa, o sino tocou, anunciando que a paz retornou. Essa música, ela é cantada por uma dupla, né, que estourou, Júnior e Júlio, né, bem antiga, né, como eu disse, eu conheço ela desde criancinha. Tomar um gororope aqui. Um suquinho de uva. Então agora nós vamos então falar acerca da história do filho pródigo, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar da história do filho pródigo, né? E é uma parábola de Jesus. E quando a gente vê a história do filho pródigo, a gente pensa assim: o filho foi embora, fez um monte de besteira, né? Depois ele volta, o pai perdoa ele e terminou, né? Essa é a história que a gente conhece, né? Que a gente aprende na escola dominical, né? Mas eu gostaria de ir mais profundo nessa história, né? Eu quero pegar a estrutura desse texto e as entrelinhas, aquilo que só o Espírito de Deus pode nos revelar. Porque a palavra de Deus diz que o Evangelho é revelação, né? O Evangelho a gente não aprende por QI, o Evangelho a gente não aprende pelo intelecto. Jesus disse: graças te dou, Pai, porque ocultaste os teus segredos aos grandes sábios e instruídos dessa terra, e quiseste revelar aos pequeninos de coração. É transcendência, é monte da transfiguração, né? É luz que acende, né? É Deus se revelando ao homem. É Pedro dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Não foi carne e nem sangue que tu revelou, mas é o meu Pai que está nos céus. É luz, ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Eu quero compartilhar esse beijo do Espírito Santo, né? Pedindo graça, pedindo vida, pedindo que o Senhor vá comigo, Senhor. Sem ti, Deus, nada eu consigo fazer. Tua palavra diz, Jesus, que ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então, Pai, em nome de Jesus, fale conosco, Senhor. Me inspira neste momento, para que não seja a minha voz, mas que o Senhor me use aqui neste lugar, Pai. Com toda a minha fraqueza, com toda a minha dependência, com toda a minha impotência, Pai. E que eu faça isso com amor e por amor a essas pessoas que estão me ouvindo. Porque se não tiver amor, eu posso dar tudo aos pobres, entregar o meu corpo para ser queimado, ter a fé de mover montanhas, nada disso aproveitará. Que eu possa ser sal e luz na vida dessas pessoas que estão me assistindo. Olha só, antes de a gente entrar ali na parábola do filho pródigo, eu quero ler com vocês o contexto antecedente para a gente entender em que situação que Jesus proferiu essas palavras. Então, ó, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Então, publicanos, eles eram cobrador de impostos, né? Eles colocavam overprice, era Zaqueu, né?
Então os publicanos eles pegavam e existia um preço estipulado para eles cobrar os impostos daquela época, e eles pegavam e colocavam um pouco mais. Então eles eram malandrinhos, entendeu? Então era esse tipo de gente que estava em volta de Jesus, né? E os pecadores, você pode imaginar toda sorte de meretrizes, né? Então todo tipo de gente, a congregação que acompanhava Jesus, eram os desdentados, era o povo ali, era o lixo do mundo, era a escória do mundo, né? Pessoas doentes, né? Paralíticos, então tinha de todo, tinha gente boa, gente não muito boa, era o povão que andava com Jesus, e Jesus no meio dessa massa. Jesus ele era o homem do povão, Jesus ele era o homem que se dissolvia no meio do povo, né? Ele se hospedava na casa de Zaqueu, ele expelia demônios no cemitério de Gadara, né? Ele foi em Cesareia de Filipe que ele falou acerca da igreja, que era um território pagão. Então Jesus ele atolava a mão na lepra, Jesus ele estava no meio de todas as pessoas, né? E a grande sabedoria do evangelho de Jesus é que ele andava por todas as estradas sem se desviar do seu caminho. Ele era sal da terra, ele era luz do mundo, mas ele não pegava gosto de ninguém. Ele salgava, ele iluminava, mas ele mantinha sempre o seu caráter. Você nunca viu Jesus ele saindo carregado bêbado, né? Quando Jesus chegava nos lugares, né? Ele era amigo de publicanos e pecadores, chamado de bebedor de vinho, mas quando ele chegava as pessoas paravam. Ele não era participante do escárnio. Então Jesus ele estava, como nós lemos, no meio de publicanos e pecadores, né? E essas pessoas estavam ali para o ouvir, né? Jesus estava ali ensinando o evangelho para esse pessoal. E murmuravam, reclamavam, né, os fariseus e os escribas, né? Então quando você vê fariseu e escriba na Bíblia, era sempre as pessoas que Jesus batia de frente e eles batiam de frente com Jesus, né? Então escriba eram os doutores da lei, né? E eles colocavam também, né, coisas de homens, eles adicionavam as leis humanas, né? Então eles tinham muitas coisas que não eram da lei de Moisés e que eles colocavam em cima, e eles eram extremamente literais, né? Eles conheciam a letra, mas a letra mata, né? E o espírito vivifica. Então um bom escriba nos dias de hoje, por exemplo, eles ficariam discutindo se a água do batismo ela é na piscina, ou se ela é no Rio Jordão, ou se ela é com água derramada na cabeça. E para Jesus isso aí é o significado, né? Se o pão tem fermento, não tem fermento, se o vinho tinha álcool, não tinha álcool. Essa é a discussão de um bom escriba literal, né? E os fariseus, né, e também os escribas, era que Jesus chegou e falou: vocês são bonitos por fora, mas vocês são sujos por dentro. Vocês fazem as coisas para consumo de terceiros, né? Então você pega, eles eram muito preocupados com a interpretação das pessoas, mas por fora era uma bela viola e por dentro era um pão bolorento. Jesus chamou eles de sepulcro caiado, eles eram um bom verniz. Então é esse o grupo que estava ali em Jesus, pecadores, e essa moçada estava torcendo o bico, né? Então eles falavam assim, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Agora começa então, né? Jesus fala várias palavras em cima dos mesmos temas, mas nós vamos focar na parábola do filho pródigo, onde ele diz assim, continuou, né, explicando o que ele estava dizendo, e ele começa a parábola. Certo homem tinha 2 filhos, olha só. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, esse que pediu, né, ele dividiu com os 2, né? Foi o mais moço que começou o assunto, mas ele dividiu com os 2, né? Dá-me parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu, o texto disse, os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Sabe lá o que ele fez, mas ele acabou com o dinheiro, né? E viveu uma vida promíscua, né? Se enterrou ali, sei lá no que ele fez, né? Mas ele aprontou a beça, né? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Paralelo a isso, né, o país estava passando por uma crise e ele já tinha acabado com tudo aquilo que ele tinha. E ele
virou uma pasta, né? Se atrapalhou no pecado, né? Já sai da presença do pai e faz tudo aquilo que tinha direito, né? Então, morrendo de fome, ele começou a passar necessidade, se apertou, é normal que aconteça isso. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E no contexto daquela época, né, quando a gente pensa na cultura judaica, quando se fala de guardar porcos, era uma coisa inconcebível pelos judeus, porque os porcos, né, eram considerados como um animal imundo, né, pela lei de Moisés. Então você imagina como esse cara foi andando de morro abaixo, né? Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Então ele queria comer lavagem, olha só. Mas ninguém lhe dava nada, nem a lavagem. Tinha fome para comer lixo, né? E ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Sabe o que ele falou? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Ele foi de encontro que o pai o avistou, e o pai se compadeceu. Compadecido dele, que é um princípio da graça de Deus, se compadecer, né? Deus é bom, Deus é misericordioso, né? Nós estamos falando aqui de uma parábola, é para mostrar o comportamento de Deus, né? Dele correndo, o abraçou e o beijou. Veio de encontro, correndo, o abraçou e o beijou, né? Fedido, arrebentado, o pai nem ligou. Chegou e foi atolando a mão no filho e beijando. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, né? Vamos colocar uma roupa bonita nele. Vestiu, ponde um anel no dedo e a sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a se alegrar. Ora, o filho mais velho, né, estivera no campo, é o segundo filho, né? E quando voltava, aproximou-se da casa, ouviu músicas e danças. Tinha um festão ali acontecendo, né? E ele viu aquele barulhão, ele chegou, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, o que está acontecendo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Aí, olha o comportamento desse irmão. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, né, que era irmão dele, esse teu filho, né, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, olha, se envolveu com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijássemos, nos alegrar e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido, foi achado. Era considerado como um morto. Estava andando sem caminhar na vida. Então, disso isso, como eu falei para vocês, né, não vamos ficar só na história que todo mundo conhece. Eu gostaria de poder aprofundar e a gente falar dos personagens que nós lemos aqui. Primeiro, que é a palavra de Jesus. Jesus disse o seguinte, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então a verdade é uma pessoa.
E Jesus não pode mentir. Foi narrado por Lucas, né? E Lucas ele fez acuradas investigações. Ele foi super meticuloso ali para poder escrever essas informações. Ele não foi testemunha ocular, mas ele foi e averigou todos esses fatos. E Jesus nos deu uma dica. Ele disse o seguinte: quem quiser saber se isso é verdade, quem quiser saber a respeito da doutrina, faça a vontade do Pai. Então, se você quiser saber se o que eu estou lendo é verdade, pratica. Tem que ter coragem de pular. Se for verdade, isso tem que gerar vida e cumpre como saúde existencial na nossa vida, né? Conhecimento de Deus é conhecimento experiencial. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Primeiro personagem, então, Lucas e Jesus, né? 2. O terceiro, ele está falando acerca do Pai, né? É uma parábola para dizer do caráter do Pai. E vamos falar um pouquinho do Pai, então. A primeira coisa que eu quero dizer sobre o Pai é que o filho pródigo quis ir embora e o pai deixou, entendeu? Isso é um princípio também da graça de Deus. A graça de Deus não paparica, né? Se você quiser ir, o pai deixa. E Jesus disse que quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Jesus tem uma passagem na Bíblia que ele também chega para os seus discípulos, quando ele traz um discurso duro: vocês têm que comer da minha carne, beber do meu sangue. E os escribas, os literais, né, que interpretavam tudo pela letra, né? Então aquelas pessoas que não conseguiam entender, né, sobre a mensagem, que Jesus não era literal, as palavras dele eram espírito e vida, né, começaram a se escandalizar, aquelas pessoas começaram a se escandalizar. Aí Jesus chega para os discípulos e fala assim: vocês querem ir também? Se vocês quiserem, pode ir. Porque com Jesus é assim, com Deus é assim: se quiser ir embora, pode ir. A gente pensa que a disciplina de Deus, né, é um Deus com um chicote raivoso, descendo a lenha. A ira de Deus ninguém aguenta, meu irmão. Se Deus se irar mesmo, a gente explode. A ira de Deus é exatamente isso aqui. Se você quiser ir, pode ir embora. É entregar o homem a si mesmo, é entregar o homem aos seus próprios caminhos, é entregar o homem à sua própria disposição mental. É o caminho da Babilônia. É o pai que fala, é o pai que exorta, é o pai que chega: se Israel, né, me obedecesse, eu o trataria com um trigo mais fino. É Deus querendo cada vez mais ficar próximo do homem e o homem querendo se afastar de Deus. Então, é isso exatamente o que aconteceu. Esse é o primeiro caráter que a gente tem que entender de Deus. Se você quiser andar segundo os seus próprios caminhos, Deus não vai te segurar. Quando a gente fala assim: Pai, não me deixes cair em tentação, esse que fala não me deixe cair em tentação, esse passa. Esse que fala me segura, Jesus, que eu estou indo, esse cai. Então nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que andar agasalhado na graça de Deus. Em se falando do Pai, eu quero falar de um outro caráter do Pai. No caso aqui, o filho pródigo quis ir embora e o pai deixou. Existem os momentos, esse foi o homem que quis se afastar de Deus. Existem momentos que Deus se afasta do homem. Entendeu? Logicamente, quando eu falo isso, pondera as minhas palavras, porque Jesus disse que o reino de Deus está dentro em vós. Quando eu falo isso, Deus nunca sai da gente. Mas ele às vezes fica em silêncio, ele às vezes para de se comunicar, e às vezes ele retém graça da vida da gente, que é o que aconteceu com Jó. Jó era um homem reto, justo e íntegro, e que se desviava do mal. E de repente o pai de Jó resolve o provar, e coloca Satanás ali na vida dele, chega e fala: arrebenta tudo, só poupa a alma, né? Porque Deus queria provar o coração dessa pessoa. Então, no segundo caso, quando Deus ele se afasta do homem, o que é que a gente tem que fazer? Esperei com paciência no Senhor, na minha angústia clamei ao Senhor e me deu folga. Se Deus se afasta de você, você não se afasta de Deus. Continue buscando. Se Deus fica em silêncio, você provoca a Deus, porque Deus não aguenta a fé. Chega uma hora que a bondade e a misericórdia de Deus vai te perseguir. Se você faz o bem para o próximo, esse bem sempre volta para você. Se você estiver com dificuldade de encontrar Deus, procure Deus nas pessoas e procure fazer o bem para as pessoas, né? Porque Deus está dentro de você, né? E você praticar o amor para o próximo, Deus é amor, você vai sentir a presença de Deus, ainda que você esteja nos momentos mais difíceis. E Deus às vezes faz isso. A gente encontra nas narrativas de Jesus, Jesus fazendo isso. Você pega Lázaro, era um grande amigo de Jesus.
E a palavra de Deus diz que ele se alegrou muito de lá não estar. Ele deixou o homem morrer para depois chegar e ressuscitar. Você vê ele compelindo os seus discípulos para ir para o mar. Ele fez aquilo de propósito. Ele deixou os discípulos aí na banana para depois ir salvar. Então, às vezes, Deus deixa a gente numa situação de desmilagre para poder fazer o milagre. A tribulação produz perseverança, experiência e esperança. E a gente cresce na crise. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então existe um momento onde o homem se afasta de Deus, existe um momento onde Deus se afasta do homem. Quando Deus se afasta do homem, você não se afasta de Deus. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas não fique ocioso. Não fique com ansiedade, mas não fique com ociosidade. Procura Deus, provoca Deus, né? Salmo 42 é um homem totalmente ansioso. A minha alma anseia por Deus, ele vive num processo de bipolaridade, começa a lembrar do passado em desespero, né? Lembrar do passado, nós temos que trazer a memória que nos dá esperança, mas nunca ficar desesperado por Deus, porque Deus está dentro de nós, Ele nunca nos deixa, né? Deus está em todos os cantinhos, Deus está em todas as pessoas. Você nota que os montes estão no mesmo lugar, os rios continuam correndo, o passarinho continua cantando, e você começa a procurar Deus nas coisas, na natureza, entendeu? E começa a provocar Deus. Se Deus está falando não, se Deus está em silêncio, você continua buscando a Deus. Não desista de Deus, né? Porque quem fica em ansiedade, né? A minha alma anseia, como o Salmo 42, a minha alma anseia no sentido de desespero, né? Isso não é bom. Um abismo gera o outro abismo. Ansiedade nem por Deus é bom. Confia, mantenha a tua fé, que um dia vai passar, porque esse Jó que passou por todos esses momentos difíceis, chegou uma hora que o último estado de Jó se tornou maior do que o primeiro. Mas voltando ao texto que eu não esqueci, agora existe, né? Nós falamos do pai, existe o filho. Então esse filho mais novo que saiu e pegou todos os seus bens, gastou com meretriz e aprontou e bordou, sei lá o que ele fez com esse dinheiro e se perdeu e virou uma pasta de forma dissoluta, perdeu totalmente o caráter. Chega uma hora que ele cai em si. Ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai, cara. Eu me sinto indigno, estou me sentindo um lixo, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho, né? Vou chegar para meu pai, vou ter uma conversa com ele. E a narrativa diz que ele caiu em si, caindo em si. Então, isso é uma coisa que eu quero deixar para você. Se você é o pródigo que está me ouvindo, né? Existe uma chance para você. Arrependimento é graça de Deus. Se você cai em arrependimento, você tem que saber que primeiro vem o perdão. Só se arrepende porque Deus te perdoou antes, né? Perdoado estão os teus pecados. Então, nós confessamos os nossos pecados não para a gente ver se Deus nos perdoa. A gente chama pelo nome, confessa o pecado, tem SIC, RG, né? Tem nome, tem que dar nome às coisas, para a gente se apropriar de perdão. E se você se arrependeu, você que está inseguro aí, será que Deus vai me aceitar? Saiba que você só se arrepende porque Deus te perdoou antes. O perdão age antes. Mas você tem que querer. Você nota que esse rapaz, ele chega e caiu em si e falou, eu vou voltar, né? Tem que querer. Jesus, ele chega para um homem, um cego, e diz assim, o que queres que eu te faça? O homem era cego, né? Então era uma coisa óbvia, né? E ele fala assim, que eu torne a ver, né? Então significa assim, que era um homem que era cego, que um dia ele já viu, e Jesus chega e faz uma pergunta para ele, óbvia, mas não é tão óbvia assim, senão Jesus não tinha perguntado, sabe por quê? Porque tem gente que não quer, tem gente que quer continuar nessa vida. Quantos moradores de rua que a gente vai às vezes fazer evangelismo, e a gente fala do amor de Deus, eles conhecem a palavra de Deus, eles até discutem com a gente, recita versículo, mas eles não querem, sabe por quê? Porque se eles tiverem que se levantar daquela vida, eles vão ter que assumir responsabilidade, né? Então vai ter que assumir conta, vai ter que assumir casa, vai ter que trabalhar, e tem muita gente que não quer sair. Então tem que querer, nós temos que querer e tomar essa decisão, essa posição, né? É uma decisão que todos nós temos que tomar. Então você pródigo que está me assistindo, né, tem que cair em si e tem que fazer essa viagem de conversão. A conversão, ela é uma mudança de direção. É a pessoa estar indo para a direita e ela fazer esse movimento no coração, né, e falar, eu vou voltar para a casa do meu pai.
E é um movimento no coração, porque o Pai está dentro de você, né? Eu estou indo pelo caminho largo, eu faço, né, a viagem agora do caminho esquerdo. Eu vou me inclinar para o Espírito Santo de Deus, eu vou dar a razão a Deus. Quando a alma se inclina para o Espírito Santo de Deus, é amizade. Quando a alma ela faz a opção da ira, do ódio, da lascívia, do caminho da perdição, isso é inimizade contra Deus. Então tem que ter essa posição e tem que ter esse movimento no coração agora, e se você quiser. Você se arrepender e quiser fazer essa viagem, né? O reino dos céus está dentro em vós. Você não precisa de um local geográfico, não, né? A mulher samaritana perguntou onde que é o lugar que deve se adorar a Deus, se é no monte, se é em Jerusalém. Jesus falou que era em espírito e em verdade, não tem geografia fixa. É para agora, mas você tem que querer fazer essa viagem da amizade com o Pai e para poder voltar. Tem que tomar essa decisão. Então nós falamos do filho, só que esse filho ele chega e fala assim, ó, eu vou chegar e vou falar para Deus, olha, eu me sinto indigno, vou falar para meu pai, eu não sou digno nem de ser tratado como um filho, né? Aí ele chega, todo fedido, todo de qualquer jeito, e ele chega para o pai, eu não sou digno nem de ser tratado como teu filho. Então a indignação, você se sentir indigno diante da presença de Deus, não é nenhum problema, né? Os melhores momentos é quando a gente se sente indigno. Aquele que chega diante de Deus falando assim, eu não sou tão ruim assim, eu sou digno, glórias a mim, eu sou o cara, esse não volta justificado para casa, né? Que acha que se apresenta diante de Deus porque ele é o bom. Mas aquele que chega de joelhinhos no chão, os humilhados serão exaltados. E o que é elevado diante dos homens é abominável diante de Deus. Então esse que chega se humilhando diante de Deus, e que chega aí com a cara de pau, falando, Senhor, me perdoa, esse sai com a bênção dele, sai perdoado, né? Mas é até aí que eu vou. Esse cara chega e fala assim, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Aí o pai chega e fala, aí não, você tem pai. Você tem que saber, todos nós temos que saber que nós temos pai, e nós temos que saber que nós somos filhos de Deus, e nós temos que saber do caráter de Deus. Olha como o pai chega, o pai recebe de braços abertos, mata um novilho cevado, dá uma festa, manda ali colocar um anel do dedo, sandália, vestir roupa, né? E é maravilhoso o que Deus faz, né? O Deus que deixou ir é o mesmo Deus que está de braços abertos para poder receber. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então o pai que chega, que Jesus fala que todo ramo que estando em mim não der fruto, o pai corta, que é o mesmo princípio, ele deixa o homem andar segundo seus próprios caminhos, ele também é fiel para reenxertar. Ele pode te conectar na graça de Deus, é só você querer. Esse pai está de braços abertos. E o interessante, que eu acho bonito nessa história, é que o pai faz uma festa. Uma festona mesmo, eu fico imaginando, né? Tinha danças, né? Tinha música, tinha dança, botou anel, colocou uma roupa bonita. Então, tudo isso é um princípio da graça de Deus. Para as pessoas que acham, né, que Deus não gosta de festa, Deus é um Deus festeiro. Deus é um Deus de alegria. Você encontra, desde o Antigo Testamento, Deus falando, comemora, faz uma festa. Festa da Páscoa, festa do tabernáculo, e festa dos pães asmos, e festa. Né? Uma hora a gente tem que fazer um estudo e ver quantas festas existiam no Antigo Testamento. Né? E no Novo Testamento, eu e o Pai somos um, a gente vê Jesus indo na festa de casamento, né? Um Deus de alegria, multiplicando os vinhos. Né? E eu quero te dizer, meu irmão, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, e que o vinho novo é sempre melhor. Deus é um Deus festeiro. As parábolas de Jesus é de festa. E o pai fez uma grande festa e convidou as pessoas, mas os convidados se escusaram do convite. Ah, comprei um boi. Ah, comprei uma junta de bois. Ah, porque eu estou trabalhando. Ah, porque eu comprei um campo, né? E cada um dando uma desculpa para lá e para cá. E Jesus falou, olha, a festa vai acontecer, mas os convidados não eram dignos. Sai pelos becos, sai pelos campos, né? Mateus 22 também fala da festa, né? Quando Jesus fez uma grande festa. Então, está cheio de festa na Bíblia. É só você revirar a Bíblia, você vê que Deus é um Deus festeiro, Deus é um Deus de alegria. O vinho, por exemplo, simboliza alegria, né? Então, Deus gosta de festa, né? Deus é um Deus de festividades, né? Deus é um Deus de festividades e Deus é um Deus de adorno, né? Para essas pessoas que pregam aí que Deus não gosta que põe roupa bonita, porque tudo é vaidade, né?
Aqui fala de anel, aqui fala de roupa bonita, né? Aqui fala de música, né? Então, existe muitas pessoas falando, porque música do mundo, né? Cantares de Salomão, por exemplo, é uma música de um homem cantando para uma mulher, não se canta para Deus, né? É um homem apaixonado cantando para uma mulher. Mas as pessoas querem ser mais santa do que Deus. Eles querem ir contra Jesus. Se Jesus estivesse hoje aqui, o pessoal ia pôr ele no banco da disciplina, né? Porque não ia, o Jesus da Bíblia não é esse Jesus que a grande maioria das igrejas estão ensinando. Música do mundo, eu não sei o que é isso. Ou você acha que nessa festa aqui, o que eles estavam tocando? Cassiane, entendeu? 500 graus de puro fogo santo e poder. Isso aí que é música do mundo. Vai ler as escrituras, né? Deus não é Deus de bagunça, esperar uns pelos outros, né? Então é língua, é baderna. Se Paulo tivesse hoje aqui, eles iam chamar Paulo de frio, né? Porque Paulo botava a ordem na casa, né? Os dons que eles estavam praticando era um monte de blá blá blá, era um monte de língua para cima e para cá, né? Então o reino de Deus é um reino de ordem e de decência. Então é isso que eu queria dizer, né? Que existe, para Deus não existe diferença entre secular e sacro. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, nasce do Pai das luzes, que não tem sombra de variação. Deus ama a festa, Deus é festeiro. E olha só, para provar o que eu estou dizendo, agora nós vamos falar do irmão mais velho. Chega o irmão mais velho e ele vê aquela festa, aquela musicaiada, o pai, todo mundo feliz ali, se divertindo, né? E o irmão mais velho não quer entrar, cara. Ele chega, não, mas o que está acontecendo? Não, mas é porque o filho estava morto e reviveu. Não, mas eu estou aqui há tanto tempo, eu te sirvo, né? E o senhor nunca me fez nada. Agora chega esse teu filho, né? Não é irmão dele, esse teu filho, né? Tem muita gente que chama, né? Hoje, nos dias de hoje, é assim. Esse não é meu filho, esse não é crente. Hoje, crente para ele, o irmão dele é só a pessoa que são crentes, né? Ou então, às vezes, tem alguns que fazem parte só da comunidade deles. Tem seitas fechadas que eu sei. Eu sei muito bem que tem pessoas que falam que nós somos primos, né? Esse aí é meu primo, não é meu irmão, né? Então, esse teu filho, ele não participa da festa, não entra e fica bravo porque está acontecendo a festa. Então, eu quero encerrar dizendo também aqui a respeito do comportamento do irmão mais velho. Está cheio de irmão mais velho que fica triste, rabugento, tem ódio de Deus, tem raiva de Deus, porque Deus está festejando ali com o filho que se arrepende, e ele está ali todo rabugento, né? Querendo ser mais santo do que Deus. Deus é bom, o que se arrependeu quer continuar a caminhada dele, mas os olhos dele são maus. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: crente casca grossa, você que está me assistindo aí, eu não tenho nada a ver com você. Você que fala mal da festa, você que não entra na festa, você que não participa da festa e que chama esse que deveria ser chamado de irmão de teu filho, né? Você que está dizendo isso, eu não tenho nenhum compromisso com você. Eu estou preocupado com as almas aflitas, com aqueles que precisam realmente da ajuda, da graça de Deus. Você, escriba, como eu disse no contexto antecedente, irmão mais velho, que está reclamando porque Deus está acolhendo todos, você que não participa da festa, você que está sempre se escusando para entrar dentro da festa, você que Jesus convida, e você, quando chega João Batista, Jesus falou, João Batista, ele não comia nada, comia gafanhoto, e vocês também eram rabugentos com a mensagem de João Batista, não se arrependiam. E quando chega Jesus, que participa de tudo, vocês ficam falando, eis aí um glutão e bebedor de vinho. Vocês que reclamam, que murmuram de tudo, que nada está bom, eu não tenho nada a ver com vocês. Vocês não vão participar da ceia de Jesus. O Jesus que vocês celebram, que vocês se banqueteiam nesses cultos ridículos que vocês estão prestando, cantando essas músicas horríveis, querendo ser mais santo do que Deus, querendo fazer manobra na palavra, escribas literais e fariseus querendo fazer acréscimo na palavra de Deus, eu não tenho nada a ver com vocês. O desejo do meu coração é que vocês se convertam. Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Os grandes perseguidores de Jesus eram os fariseus. E hoje, os grandes perseguidores de Jesus
e dos discípulos de Cristo são os evangélicos sem evangelho. A ira de Deus, ela recai muito mais para essas pessoas que conhecem a verdade e andam contra a verdade. Vocês que ficaram arrogantes, que chegam no templo e faz aquela oração de si para si mesmo. Graças te dou, Pai, porque eu não sou como este publicano, como esse pecador. Eu sou o cara. Esta oração é a oração do Caim que Deus não recebe, a oração do próprio ventre. Mas esse que chega, que é publicano e que se arrepende, que chega quebrado e que quer mudar de direção, Deus tem uma festa para vocês. Que essa mensagem possa persuadir o coração e que de uma forma ou de outra eu possa contribuir para iluminar a consciência de todos vocês. Que Deus abençoe a todos.